Olá, sou a Érica, 45 anos, mãe da Vitória, do Pedro. Aqui nesse canal já contei como que eu consegui curar a minha mãe na minha vida. Se você não assistiu ainda, procura aí que você vai encontrar essa ressignificação que eu fiz com relação a ela, a minha mãe, a nossa relação através da constelação familiar. Mas hoje eu tô aqui para falar do pai. Afinal de contas, eles são as nossas raízes. E se a gente não tiver com a raiz fortalecida, a nossa casa não se sustenta. A nossa raiz familiar é o alicerce de tudo. Então, às vezes a gente tem muita afinidade com um, pouca com o outro, só que a gente tem que lembrar que a gente tem 50% de cada. Que eu sou, você é 50% da mãe e 50% do pai. Quando te falta 20%, 10% de cada um, desequilibra e sempre vai ficar assim. Penso, um lado com mais, outro lado com menos. Então, o ideal é que esteja tudo equilibrado para você sentir uma vida melhor, tá? Então, como eu contei, bem rápido, dando uma recordada, eu ressignifiquei minha mãe em 2019, porque a nossa relação não era saudável. Foi através de uma constelação familiar. E a minha expansão de consciência foi enorme. E eu tive essa alegria de aceitar ela do jeito que ela era. Do jeito que ela sempre... De tudo aquilo que ela sempre pôde me oferecer. E hoje, da minha parte, eu sei que eu tô curada. Mas é a minha parte que interessa, né? É isso que importa. É você estar bem com você. Aí... eu percebi que nem tudo estava certo, principalmente na minha profissão. Eu tenho formação acadêmica de professora. Eu sou professora de língua portuguesa. Estive 21 anos em frente a uma sala de aula. E desde o começo da minha carreira, eu já ouvia da minha mãe: eu não quero ter uma filha professora. Foi isso que ela me falou. Mas, como sempre, eu sempre buscava aquilo que eu queria, não o que ela queria. E mesmo meu inconsciente já estava provando que isso era o melhor para eu fazer. Para eu ser mais eu, né? Porque apesar de ter vindo dessa raiz, dessa barriga, dessa gestação, a identidade era minha, não era dela. Então... Eu comecei a fazer faculdade lá em Minas Gerais, onde eu morei por 5 anos. Iniciei minha faculdade, fui fazer letras. Aí eu tive uma mudança, fui morar em Luz, uma outra cidade próxima a Belo Horizonte. Continuei fazendo letras, mas em Luz eu fiquei só 1 ano. Minha faculdade não tinha acabado, porque eu não sei se você já passou por isso, mas cada vez que você sai de uma instituição e vai para outra, a grade da faculdade muda. E isso vai prolongando a sua vida acadêmica. Aí eu voltei para minha cidade, onde eu sempre morei, e fui terminar minha faculdade em Marília, na minha cidade natal. E terminei letras. Eu comecei a lecionar em 2002, lá em Patrocínio. E isso eu fui trazendo, né, pra minha vida. Só que essa pulguinha aqui atrás da orelha, de tipo, eu não vou ter uma filha professora. Isso me incomodava. Apesar de eu amar o que eu fazia, eu falava assim, gente, por quê? Que é uma profissão tão linda, tão justa, tão encantadora, né, do educador. É por causa da remuneração, é por causa
do tempo que você tem que se dedicar é por causa de você não ver a família crescer, eu não entendia. Mas tudo bem. Fui digerindo isso e passou. Só que eu senti um entrave aí com relação realmente a ter sempre que abraçar muitas causas. Então eu dava aula, eu fazia chocolate, eu era mãe, eu era esposa. Então era muita coisa junto. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E a constelação foi me mostrando que a mãe, ela traz pra gente o desejo, ela traz pra gente o caminhar, ela traz pra gente o fluir. Só que essa parte na minha vida estava resolvida, porque eu me resolvi. Eu resolvi que eu ia fluir, porque era aquilo que eu escolhi pra mim. Mas o pai, ele traz a força. Ele traz o vai pra frente, caminha, que essa é a sua direção. E eu não estava com isso resolvido ainda. Por ter perdido meu pai muito cedo, eu achava que, puxa vida, ele me deixou, e agora? Só que eu fui além disso. No meu parto, minha mãe conta que foi um parto extremamente difícil e que ela precisou usar, o médico, né, precisou usar artifícios para que eu pudesse nascer. Tava aí mais um entrave que batia na minha porta da força masculina, que eu perdia isso desde lá da minha gestação. Eu sempre precisei dessa ajuda para estar indo para frente. Aí foi quando a constelação familiar entrou na minha vida novamente. Eu ressignifiquei. Eu busquei essa força de toda a minha ancestralidade. Eu compreendi que essa passagem curta que o meu pai teve na minha vida foi o suficiente para que eu pudesse caminhar. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas ele já tinha entrado com a maior parte do que eu precisava, que era ter plantado a sementinha lá e eu ter nascido. A minha vida já estava garantida. Eu já tinha tudo o que eu precisava. Só que eu só descobri isso constelando. E hoje eu sinto que eu tenho energia para buscar o meu melhor e força para seguir em frente. Então essa ressignificação que a constelação familiar trouxe para mim foi assim uma coisa importante para eu me desenvolver enquanto profissional, enquanto esposa, enquanto mãe. E se você tem algum entrave aí com relação à sua raiz, ao seu pai e à sua mãe, procure um constelador familiar. Ele vai te ajudar a buscar lá nas suas origens o que te trava, o que te impede de ir para o mundo. Muitas pessoas falam, mas eu fui adotada, eu nem sei quem que são meus pais biológicos. Mas eles são responsáveis por te dar a vida. Então você não precisa julgar. O julgamento, ele traz muita energia negativa. Você só tem que aceitar. Se eles não tivessem te dado a vida, você não teria conhecido essa família do coração que te acolheu e que te ensinou. Então essa ressignificação dos pais
é extremamente importante. É uma maneira que vai fazer você agir daqui para frente diferente, fazendo a sua geração mudar, trazendo um novo significado para aqueles que vêm depois de você, considerando os que vieram antes. Então, se você tem esse entrave e precisa dessa ajuda, procure um constelador familiar. Ele vai te ajudar a caminhar. Ele vai te ajudar a sair desse mundo que não é seu. O seu mundo é outro. Aprenda isso. O seu mundo é outro. E você pode sim optar pelo melhor. A escolha é só sua.